Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Esse é o terceiro bloco e agora nós vamos falar sobre ecoterapia. Comigo no estúdio está Eros Spartalis, que é representante da Associação Nacional de Ecoterapia, a ANDE, e vai nos explicar, para início de conversa, como funciona essa técnica que tem ajudado tantas pessoas com dificuldade em locomoção a se portarem melhor no dia a dia, tendo um desempenho cada vez mais adequado com o tratamento devido. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Olá, Ney. Eu é que agradeço a oportunidade da gente estar mais uma vez aqui falando sobre reabilitação através dos cavalos, né? Como você bem colocou, hoje a ecoterapia é um método terapêutico, então é um tratamento de saúde que visa a melhora das pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela deficiência física, motora, deficiência intelectual, a deficiência educacional também, a deficiência de relacionamento. Então, o cavalo colabora em todos esses sentidos para uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Muita gente não consegue entender qual a lógica que tem entre o cavalgar e as limitações que um ser humano, porventura, venha a ter através de um acidente, por condições genéticas, enfim, ou até mesmo, o senhor acaba de relatar, por dificuldades de relacionamento. Como que o cavalgar ajuda o corpo humano e o ser humano de uma forma final? Certo. Sua pergunta é uma pergunta bem interessante e a maioria das pessoas não sabe e desconhece. Então, há muito tempo atrás, foi feito um estudo em cima do movimento do cavalo. As pessoas acreditam que a ecoterapia funciona porque é um tipo de terapia feita ao ar livre, o ambiente é bonito, né? O cavalo é um ser impactante, e isso tudo ajuda, mas não é só isso. Então, existe um estudo em cima do movimento do cavalo, o qual tem um movimento tridimensional muito semelhante ao andar do ser humano. Então, quando nós colocamos uma pessoa, né, por exemplo, que não tem os movimentos dos membros inferiores e ela está sobre o cavalo, seria como se ela estivesse andando. Por quê? Porque o cavalo transmite estímulos exatamente da pelve humana, como um ser humano estivesse andando normalmente. Isso o cérebro reconhece como sendo o movimento da marcha humana, né, do deambular, e começa a mandar estímulos para que o corpo funcione exatamente como tem que funcionar, né? Nós temos a relação também de afeto com o cavalo. Então, o cavalo é um animal que não discrimina raça, cor, se a pessoa tem deficiência ou não, né? Então, ele aceita qualquer pessoa. Não é qualquer tipo de cavalo que pode ser usado para ecoterapia. Então, existem cavalos apropriados. Eles têm que ter uma índole muito boa, devem ser treinados e preparados para isso, além de algumas medidas específicas que nós buscamos nos cavalos de ecoterapia. Obviamente que são animais mansos e essas medidas são medidas de proteção ao paciente. Isso, nós buscamos medidas com relação à angulação de passada. Então nós queremos um cavalo que transpisse, um cavalo que tenha uma boa amplitude de passada. Não é todo cavalo que tem essa boa amplitude de passada. Nós buscamos uma altura entre 1,40 m e 1,50 m de cernelha, que a gente fala. Quer dizer, não podem ser animais tão altos, o que dificulta a gente manipular o nosso praticante em cima do cavalo, né, o nosso paciente em cima do cavalo. Então nós buscamos, além do temperamento dócil, essas medidas que facilitam e ajudam no tratamento dessas pessoas. Tem alguma raça que é mais adaptável à ecoterapia? Não existe uma raça específica de cavalo que diga, esse é o cavalo ideal para a ecoterapia, né? A raça ideal para a ecoterapia. Nós buscamos um cavalo tipo para a ecoterapia. Então nós temos lá uma série de itens que nós buscamos nesse cavalo, né? Treinamos, esse cavalo passa por um treinamento longo para depois ser inserido na ecoterapia. Aqui no sul nós temos uma facilidade de raça, de altura, por ter uma altura semelhante a essa que eu coloquei, que é a raça do cavalo crioulo. Mas não existe uma raça específica para a ecoterapia. O cavalo crioulo que é um coringa, né? Ele serve para tantas coisas aqui no sul que é um animal, inclusive, caríssimo. Os campeões em esteio no Rio Grande do Sul são animais caríssimos. Mas e a manutenção desses animais é muito complicada, não? Não, os cavalos de ecoterapia, como não são animais de esporte, né, nós fazemos uma manutenção básica desses cavalos. Então, nos cavalos de ecoterapia, nós não buscamos energia,
né? Nós não queremos que eles tenham energia, a gente não busca isso neles. Então seria a manutenção básica normal de um cavalo aí de um hotel fazenda, enfim, não são cavalos de esporte, apesar de que num dos programas da ecoterapia hoje a gente tem a fase do paradesporto, né, onde a gente foi ano passado para Portugal fazer uma prova internacional. Aí sim, nesses cavalos onde a gente já está praticando com as pessoas da ecoterapia inseridos nesse programa, aí é outro tipo de cavalo, né? Mas aí eles já são para atletas dentro do esporte equestre. Que bacana isso, mas começaram com a ecoterapia. Isso, importante frisar, né? Hoje a ecoterapia aqui no Brasil, ela tem 4 programas, né? A hipoterapia, onde nós vamos buscar a reabilitação das pessoas, a educação e reeducação, a fase pré-esportiva e a última fase, que é a fase do esporte para equestre. Então, aquelas pessoas com deficiência que se reabilitaram, melhoraram tanto através do primeiro programa da hipoterapia, nós podemos inserir no último programa, que é a prática esportiva para equestre. Nós já fazemos isso aqui no Sul há 7 anos, já fazemos campeonatos nacionais, onde as pessoas viajam competindo em diversos estados. E ano passado a gente conseguiu fazer uma façanha, digamos assim, que foi levar pela primeira vez uma equipe nacional, né? Eu, juntamente com mais uma colega, fomos o chefe da delegação brasileira, onde nós levamos 16 pessoas para uma competição em Lisboa, na modalidade de para-enduro. Então, essas pessoas com deficiência viajaram e tiveram essa experiência fantástica de estar participando de uma prova internacional. Em Ponta Grossa, quem comanda o processo de ecoterapia? Qual a instituição? Então, hoje nós temos o Centro de Ecoterapia dos Campos Gerais Horse Life, que funciona dentro do parque, dentro do Centro Agropecuário Municipal já há 15 anos. Né? Então, veja, nós já temos uma história aqui dentro da cidade de Ponta Grossa. Né? Foi um projeto que nasceu com a vontade da Sociedade Rural dos Campos Gerais de ter um projeto social. Então, esse projeto há 15 anos vem levando o nome da responsabilidade social da Sociedade Rural dos Campos Gerais, a qual ajuda, né, no tratamento dessas pessoas com algum tipo de deficiência. O presidente da instituição é o Edilson Gorte, o agropecuarista Edilson Gorte. Exatamente. Nós já tivemos vários presidentes que passaram pela instituição, né? O Pilate, o Adilson Berger, Coronel Jorge, né? Douglas Fonseca Tax. Hoje o nosso presidente é o Edilson Gorte, e que ajuda sobremaneira a que a gente continue com esse projeto, que há 15 anos vem realmente modificando a vida das pessoas com algum tipo de deficiência. Quanto tempo leva uma sessão de ecoterapia? As sessões de ecoterapia, por norma da ANDE Brasil, elas duram em torno de 30 minutos. Então, a quantidade de estímulos que um cavalo transmite em 30 minutos é muito grande. Algumas pessoas, em virtude da sua patologia, às vezes não ficam nem todo esse tempo de 30 minutos. Às vezes, em 15, 20 minutos, a musculatura fadigou, e não adianta a gente estar com o paciente em cima do cavalo com a musculatura fadigada, que não vai ter, né, uma melhora significativa. Por quê? Porque o cavalo realmente transmite muitos estímulos. Hoje não existe nenhum tipo de máquina no ramo da fisioterapia que transmita um número de estímulos tão grande como é o cavalo. Fora o fato que é um ser vivo, né? Exatamente. Então, é importante que se diga, né, para as pessoas entenderem, a ecoterapia é o único tipo de tratamento que utiliza animais que é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Muita gente já viu em outras reportagens a zooterapia ou a pet terapia, feito principalmente em hospitais oncológicos, né, onde as pessoas ficam por muito tempo internadas, 4 meses, 6 meses, até um ano, onde se levam, né, cachorros para elas terem um contato, e a pessoa realmente fica mais feliz, e a partir do momento que a pessoa está mais feliz, ela com certeza vai receber melhor qualquer tipo de tratamento, seja ele medicamentoso ou psicológico. Porém, isso não é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o único tipo de terapia hoje no Brasil que é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina é a ecoterapia utilizando o cavalo, porque existe uma condição de mensurar a pessoa antes do tratamento, submetê-la ao tratamento e mensurar depois e ver a sua melhora, né? Pois bem, e os pacientes apresentam, já que você falou em melhora, que tipo de melhora? Então, hoje é importante também colocar aqui que todo paciente, nós chamamos de praticante, né? Paciente é aquele que espera, né? Que aguarda pacientemente. Praticante é aquele que participa do tratamento, né? Na ecoterapia nós chamamos de praticante.
todo praticante deve ser encaminhado pelo médico. Então, como é um tratamento de saúde, deve haver uma prescrição do médico que acompanha essa pessoa, seja ela criança, jovem, adulto ou idoso, né? E nós começamos a perceber de imediato uma melhora muito grande a nível de coordenação motora e equilíbrio nessas pessoas que apresentam esse déficit, né? Finalizando, se as pessoas puderem ajudar, ou quiserem ajudar, e puderem ajudar, como que elas fazem? Qual o telefone de contato, por favor? Certo. Hoje as pessoas que têm interesse em ajudar podem ajudar de diversas formas, né? Às vezes, criadores de cavalo têm um cavalo lá que não serve mais para provas, enfim, ele pode estar ligando para um centro de ecoterapia, de repente fazendo uma doação. Fábricas de ração podem estar ajudando, doando ração ou medicamentos. Então, a ajuda pode ser de diversas formas, inclusive através do voluntariado. Aquelas pessoas que querem fazer um trabalho voluntário e conhecer de perto a ecoterapia também é uma forma de estar ajudando. Aquelas pessoas que desejam entrar em contato, né, para uma ajuda ou para saber mais a respeito do tratamento, podem entrar em contato no telefone 99106-9748, onde a gente vai estar passando aí mais informações sobre a ecoterapia. Eros Spartalis, que é representante da ANDE, a Associação Nacional de Ecoterapia, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney, mais uma vez. É bom se dizer que a ecoterapia brasileira, a ecoterapia do Brasil, ela é referência hoje a nível mundial. Então, nós vamos para a Europa há 4 anos já mostrar esse trabalho e formar novos profissionais na Europa também, por sermos referência, né? Agradeço o espaço e nos colocamos à disposição da população para estar ajudando cada vez mais as pessoas que precisam desse tipo de tratamento. Novamente, obrigado. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.